A CPMI do 8 de janeiro promoveu a última sessão. Após debates entre parlamentares, foi aprovado o relatório que pede o indiciamento de mais de 60 pessoas, incluindo o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Quem traz os detalhes de Brasília, Janaína Camelo. Não diferente das sessões dos 5 meses passados, a última audiência da CPMI foi marcada por discursos de ataques entre governo e oposição. A reunião analisou o relatório final apresentado no dia anterior pela senadora Elisiane Gama, que pede o indiciamento de 61 pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-auxiliares de seu governo e militares, como generais das Forças Armadas. O documento foi elogiado pelos aliados, como o senador Rogério Carvalho, do PT. E nenhum dos indiciados estão aí porque são por injustiça ou por perseguição. Estão aí porque contribuíram com essa história de horrores contra a nossa democracia. De posição contrária, o senador disse que não houve resultados na investigação da CPMI. Existem evidências concretas ali apontadas de que 8 de janeiro teria sido, de fato, uma tentativa de golpe. Não houve uma movimentação das Forças Armadas para a realização de um golpe de Estado. Se tivesse havido, teria sido um cenário absolutamente diferente. Ainda assim, o relatório culmina por propor o indiciamento de 8 generais das Forças Armadas. Após quase 8 horas de discussão, o relatório foi aprovado por 20 votos a favor e 11 contra. Entre aplausos e vaias, a relatora foi parabenizada pelo presidente da CPMI, deputado Arthur Maia. Receba como parlamentar o meu aplauso a essa grande mulher que é a senadora Elisiane Gama. Eu quero dizer aos senhores, após aprovado, o relatório será encaminhado ao Ministério Público Federal, que irá decidir se aceita os pedidos de indiciamento. Segundo Elisiane Gama, o documento será entregue à Procuradora-Geral da República, Elisete Ramos, pessoalmente. O encontro já foi marcado para a semana que vem. Elisete Ramos disputa a vaga para suceder Augusto Aras na PGR. Lula ainda não indicou um nome para o posto. Bom, Dora Kramer, depois de muita discussão, muita polêmica e questionamentos, a CPI chega ao fim. A gente, ao longo das últimas semanas, a gente falava sobre as CPIs que deram resultado, outras que não deram. E essa CPI, Dora, que balanço final a gente pode fazer dessa comissão e com essas falas, principalmente chama a atenção as falas de Sérgio Moro, né? Olha, pois é, isso aí produz assim muito barulho, né? Muito fogo, muita luz, mas amanhã a gente já esqueceu, porque o que vai determinar o indiciamento, quem estava envolvido, quem patrocinou, porque a gente viu o que aconteceu. Sobre o que aconteceu, não resta a menor dúvida. A CPI recontou a história, mas não acrescentou nada. Eu acho, né? Até porque ela não forneceu aos investigadores nenhum dado novo. Ela, ao contrário, se valeu de algumas investigações. Quem vai determinar essa questão da punição, indiciamento e tal, é o trabalho da Polícia Federal e depois o trabalho do Ministério Público. É ali, é naquele âmbito que as coisas que vão ter uma efetividade do ponto de vista da legalidade, né, da incriminação das pessoas, não é na CPI, é lá nos outros. Por isso que eu digo, é muito, é muito barulho, mas a gente já vai esquecer. Alguém sabe onde é que foram parar os relatórios da CPI da Covid, que essa sim revelou várias coisas novas, no entanto, eu nunca mais ouvi falar. Bom, Kobayashi, a CPI trouxe alguma luz sobre o 8 de janeiro e acrescentando também em relação a questões da justiça. O que acontece a partir de agora com esses indiciamentos ou sugestões de indiciamento? Qual que é o correto? Vamos lá, Tiago. A CPI não trouxe à luz que
pretendiam aqueles que queriam a CPMI. A CPMI, ela foi uma ideia lá no início dos parlamentares de oposição que queriam uma investigação sobre as omissões de pessoas do governo que, na visão dos parlamentares de oposição, não estavam sendo tão bem investigados quanto aqueles do Distrito Federal, por exemplo. E, nesse sentido, não trouxe luz alguma. O máximo, o mais próximo que se chegou disso foi a participação do G. Dias, que, salvo engano, não foi sequer indiciado. Então, segundo a pretensão da origem, da gênese dessa CPMI, que era uma vontade dos opositores e que só se tornou possível depois do vazamento das imagens que todos nós nos lembramos, e aí, como inevitável, os governistas abraçaram a causa e viraram maioria, tanto que aprovaram esse relatório, é que isso aconteceu. Os próximos passos, isso vai agora para o Ministério Público, que vai poder ou arquivar ou denunciar, em parte, denunciando alguns desses indiciados ou não, ou arquivando tudo, enfim. Isso tudo vai ficar nas mãos do Ministério Público. Lembra que quando a gente falava da CPI do MST, mesmo não tendo relatório, mesmo não tendo indiciamento, o Ministério Público, se quisesse, diante dos documentos, poderia denunciar, promover uma ação penal? A mesma coisa agora. Mesmo com o indiciamento, o Ministério Público pode arquivar. Via de mão dupla. O poder, o dono da ação penal, é o Ministério Público, que vai se debruçar sobre esses documentos, mas não com tanta prioridade, porque tem a investigação oficial, essa já dita pela Dora, que está correndo na Polícia Federal com muito mais credibilidade. O bom dessa CPMI é que ela acaba como de fato acabou.